Olá, 701. Vamos estar dando início a mais um tópico da nossa aula de hoje. Se encontra no livro da página 21, adjunta adverbial. Bem, quando eu falo de adjunta adverbial, eu quero falar de análise sintática, tá? A relação que uma palavra tem com a outra, tá bom? Não podemos esquecer também, que é de grande relevância, saber que o adjunto adverbial é um termo acessório. O que é um termo acessório? São palavras que podem ser retiradas da frase sem alterar o sentido, né? Sem perder a coerência. Exemplo, o disco é realmente fantástico. Se eu tiro a palavra realmente, a frase ainda continua com sentido. Fica, o disco é fantástico, ok? Então, o adjunto adverbial é um termo acessório. Eu posso colocar na frase ou como não posso, tá? Ele é opcional. Vamos lá. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, intensidade, etc. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio. Vamos ver melhor como é que funciona isso? Vamos lá. Exemplo, navegue grátis na internet por um mês. Bem, para mim saber quem é o adjunto adverbial, eu preciso achar o verbo. Nesse caso aí, navegue. Então, as palavrinhas grátis na internet e por um mês está fazendo referência ao meu verbo. Lembra que eu falei que adjunto adnominal fica junto do nome? O adjunto adverbial fica junto do verbo, tá? É colado com o verbo. Por exemplo, grátis, eu posso falar que indica modo. Na internet, indica lugar. E por um mês, indica tempo. Tá, gente? Essas são as circunstâncias que o adjunto adverbial traz para mim. Tá ok? Aí eu coloquei aí, ad ao lado, né? Junto, perto. Verbial vem de verbo, junto do verbo. Ok? Vamos prosseguindo então. Exemplo, ela ensinou a matéria rapidamente. Aí tem advérbio adjunto adverbial. Muitos alunos têm essa dúvida. Professor, advérbio, adjunto adverbial, é diferente uma coisa da outra? Não, é a mesma coisa. Exemplo, quando eu falo em análise morfológica, eu estou analisando a frase morfologicamente, eu uso o advérbio. Quando eu estou estudando a frase sintaticamente, como é o nosso caso, eu falo que esse advérbio chama-se adjunto adverbial. Vou dar um exemplo para vocês aí. Falando, né, lendo essa frase de maneira morfológica. Ela ensinou a matéria rapidamente. Vamos lá. Ela, pronome. Ensinou, verbo. A é um artigo. Matéria, um substantivo. E rapidamente, um advérbio. Ok? Eu vou analisar a mesma frase agora sintaticamente. Ok? Ela vai ser o meu sujeito. Ensinou a matéria rapidamente será tudo meu predicado. Lembra que a gente viu que dentro do predicado eu tenho verbo? Ensinou é um verbo transitivo direto. Por quê? Ele passa para o complemento sem preposição. Então, a matéria será o meu objeto direto e rapidamente o meu adjunto adverbial, ok? Essa é a diferença. Quando eu analiso morfologicamente, é o advérbio. Quando eu analiso sintaticamente, eu chamo de adjunto adverbial, ok? Prosseguimos. De acordo com as circunstâncias que expressam, os adjuntos recebem distintas classificações. Afirmação: sim, realmente, irei partir. Ele irá, com certeza. Modo: foram recrutados a dedo. Fiquem à vontade. Tempo: o escritório permanece aberto das 8 às 6 horas, 18 horas, né? Ontem à tarde encontrou um velho amigo. Lugar: nasci em Porto Alegre. Estou em casa.
Coloquei somente algumas classificações. As demais está disponível na apostila de vocês, tá, gente? Que tem de tempo, de intensidade, de instrumento, né? Tem de causa, tem de finalidade, de dúvida, de negação, afirmação, tá? Dá uma estudadinha com calma, tá ok? Vamos ver um exemplo na prática como isso funciona? Porque o importante para a professora é que vocês consigam identificar quem é o adjunto adverbial. Vamos lá. As crianças chegaram cedo à escola. Como eu falei, quando eu falo de adjunto adverbial, eu estou falando de análise sintática, lembra? Sujeito, predicado, verbo transitivo direto. Então, vamos lá. As crianças chegaram cedo à escola. Quem chegou cedo à escola? As crianças. É o meu sujeito. Se eu perguntar a vocês qual o núcleo desse sujeito, com certeza vocês vão afirmar para mim que são crianças. Chegaram, verbo intransitivo. Lembram aquele verbo que não pede complemento? Cedo, adjunto adverbial de tempo. E a escola, adjunto adverbial de lugar, tá? Tanto a palavrinha cedo e a escola está fazendo menção ao meu verbo chegaram, ok, gente? Outro exemplo aí para fixar melhor. Ele cortou o papel com a tesoura. Quem cortou o papel com a tesoura? Ele, sujeito. Cortou é um verbo transitivo direto, né? Quem corta, corta algo, não é isso? Ele passa para o complemento, no caso aí, o papel sem preposição. Se eu não tenho preposição, o meu complemento será um objeto direto. Com a tesoura, eu vou chamar de adjunto adnominal de instrumento. Gente, eu errei aí, é adverbial, tá? Corrijam aí para a professora, por favor. Adjunto adverbial de instrumento. Por quê? Está me dizendo que o modo de cortar o papel foi com a tesoura, ok? Outro exemplo aí. Fizemos uma surpresa para o aniversário. Fizemos, verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa, né? Uma surpresa, complemento desse meu verbo, ok? Objeto direto. Para um aniversário vai ser um adjunto adverbial de finalidade, tá, gente? Bem, estou colocando nesse momento exercício na plataforma. Estudem. Vou ressaltar aqui. Teve dúvidas? Me chama no WhatsApp. Eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer possível dúvida, ok? Bem, até a nossa próxima aula. Um abraço. Olá, 701. Vamos estar dando início a mais uma aula. Está na página 21 da apostila de vocês e chama-se adjunto adverbial. Bem, quando eu falo de adjunto adverbial, eu não posso esquecer que eu estou falando de análise sintática, ok? E que um adjunto adverbial é um termo acessório. O que é um termo acessório? São aquelas palavrinhas que podem ser retiradas da frase que elas não vão perder o sentido, tá ok? Exemplo, o disco é realmente fantástico. Quando eu tiro a palavrinha realmente, observe que ainda continua com sentido a minha frase. O disco é fantástico, ok? Então, termo acessório são essas palavrinhas que estão na frase e quando eu tiro, elas não perdem o sentido, ok? Vamos lá. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, intensidade e etc. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Prossigamos. Exemplo aí. Navegue grátis na internet por um mês. Aí eu coloquei aí embaixo, estão vendo? Adjunto adverbial. O que eu quero dizer com isso? Ad quer dizer junto, ao lado. Adverbial vem de verbo, ok? Então vai ser adjunto adverbial junto do verbo, ao lado do verbo, ok? Eu tenho aí também a palavrinha navegue.
Navegue é verbo. E observe que grátis na internet por um mês estão fazendo menção ao meu verbo. Navegue. Consegue compreender aí, ó? Grátis está fazendo menção ao meu verbo. Na internet está fazendo menção ao meu verbo. Por um mês está fazendo menção ao meu verbo, tá? Quando eu falo sobre classificar os adjuntos adverbiais, eu quero explicar que grátis está me dizendo que indica modo. Por um mês indica tempo. E na internet indica lugar, tá? Essas são as circunstâncias que um adjunto adverbial possui, ok? Prossigamos. Exemplo. Ela ensinou a matéria rapidamente. Aí eu coloquei aí advérbio e adjunto adverbial. Muitos alunos ficam com medo. Professora, o que é advérbio? O que é adjunto adverbial? É a mesma coisa, ok? Só que, quando eu falo em advérbio, eu estou falando morfologicamente. E quando eu falo adjunto adverbial, eu estou falando sintaticamente, como é o nosso caso da nossa aula de hoje. Vamos analisar essa frase das duas formas? Vamos lá. Primeiro, vamos analisá-la morfologicamente. Ela ensinou a matéria rapidamente. Ela, pronome. Assinou, verbo. A, artigo. Matéria, substantivo. E rapidamente, advérbio. Agora vamos analisá-la sintaticamente. Ela, sujeito, ensinou a matéria rapidamente. Tudo isso é predicado. Lembram que dentro do meu predicado tem verbo? Então, ensinou aí é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele passa para o meu complemento sem o auxílio da preposição, né? Então, vai ficar a matéria como objeto direto e rapidamente como um adjunto adverbial. Tá, gente? A diferença é só essa. Uma eu analiso morfologicamente e outra eu analiso sintaticamente, ok? De acordo com a circunstância que expressam, os adjuntos recebem distintas classificações. Afirmação: sim, realmente irei partir. Ele irá com certeza. Modo: foram recrutados a dedo. Fiquem à vontade. Tempo: o escritório permanece aberto das 8 às 18 horas. Ontem à tarde encontrei um velho amigo. Lugar: nasci em Porto Alegre. Estou em casa. Observe aí que Porto Alegre está fazendo menção que do lugar onde a pessoa nasceu, não é isso? Coloquei, escrevi embaixo para vocês entenderem melhor. Coloquei somente algumas classificações. As demais está disponível na apostila, porque são muitas, né? Para o nossa aula não ficar muito extensa, eu coloquei as principais, mas a gente tem lá causa, finalidade, dúvida, negação, meio, né? Instrumento, ok? Vamos ver como é que a gente se classifica, como a gente identifica isso numa frase? Vamos lá. As crianças chegaram cedo à escola. Como eu disse a vocês, primeira coisa que eu faço, achei o verbo, ok? As crianças chegaram cedo à escola. Bem, quem chegou cedo à escola? As crianças. As crianças é o meu sujeito. Se eu pergunto a vocês agora, qual é o núcleo desse meu sujeito? Crianças, né? Chegaram é um verbo intransitivo, lembra? Aqueles verbos que não pedem complemento. Então, chegaram é um verbo intransitivo. Cedo à escola está fazendo menção a esse verbo chegaram. Então, cedo eu vou classificar sintaticamente como adjunto adverbial de tempo e a escola adjunto adverbial de lugar. Porque as duas palavras giram em torno do verbo, se referem ao verbo, ok? Vamos mais um exemplo. Ele cortou o papel com a tesoura. Quem cortou o papel com a tesoura? Ele, sujeito, né? Sujeito simples. Cortou. Cortou é um verbo transitivo direto, aquele verbo que não pede preposição. Se eu tenho verbo transitivo direto, o papel aí vai ser o meu objeto direto,
né? Sobrou o quê? Com a tesoura, que eu vou classificar como adjunto adverbial de instrumento, porque foi com a tesoura que eu cortei o papel, ok? Outro exemplo. Fizemos uma surpresa para o aniversário. Eu tenho aí fizeram, verbo transitivo direto, quem faz, faz alguma coisa. Uma surpresa, o complemento desse meu verbo, que eu vou chamar objeto direto. Para o aniversário, adjunto adverbial de finalidade. Bem, 701, espero que tenha ocorrido uma compreensão. Havendo dúvida, me chame no WhatsApp. Eu estou disponível para vocês, para explicar para vocês. Estarei deixando na plataforma um exercício, tá, para ser feito. Não se preocupe, a matéria é muito tranquila, tá ok? Espero ver vocês em breve. Um abraço forte a todos e beijos.